Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. E hoje eu vou apresentar para você o projeto de uma fonte de bancada utilizando transistores. Vocês sempre pedem projetos assim, eu tenho certeza que vão gostar muito do resultado prático dessa fonte de baixo custo. Você pode construir hoje mesmo para o seu laboratório. Este vídeo é um oferecimento da Toroid do Brasil. Se você precisa de transformadores toroidais para os seus projetos de fontes, toroid.com.br, e também a Tiger Comp, a loja fera em componentes eletrônicos. Acesse tigercomp.com.br e na sua compra utilize o cupom WRKITS para obter desconto na Tiger. Tá certo? Estão prontos para mais uma clássica legendária de sexta? Let's get started! Estou aqui com o LT Spice, o melhor simulador de circuitos que existe, galera. E temos curso avançado, mais novo curso WR Kits, ministrado por mim. Está muito bacana, muito conhecimento agregado. Você vai ficar fera neste software em poucas semanas. Meu conhecimento de todos os anos neste software eu dediquei neste curso avançado, também somado com os nossos básico e intermediário que seguem com o cupom de desconto. Tá tudo aqui na descrição para você conferir e investir no seu conhecimento. E eu vou simular a fonte aqui, depois eu mostro o diagrama esquemático completo para você. É uma fonte regulada com transistores, apenas transistores bipolares de junção. Depois eu vou explicar melhor o diagrama esquemático, mas entenda que nós temos uma tensão de referência com Zeners de 10 volts. Eu ajusto com um potenciômetro essa tensão, acoplo com esse seguidor de emissor na minha entrada de referência do circuito. Aqui nós basicamente temos um op-amp muito simples, utilizando este par diferencial aqui. Aqui está a nossa realimentação negativa em R6, que lê a tensão de saída. Estão vendo aqui? E mantém ela regulada com isso. A potência do circuito se dá por estes transistores aqui, que estão ligados em uma configuração Darlington, BC337 e o TIP 3055, transistor aí para altas potências, e eu posso regular aqui a partir de R10 a minha corrente, o meu limite de corrente, porque esse transistor Q7 vai limitar a corrente em caso de sobrecorrente ou curto-circuito. Então esta fonte tem essa proteção. É muito bom, principalmente para o iniciante, mas mesmo nós, experientes, é interessante ter um circuito de proteção assim em nossas fontes, obviamente. A tensão de entrada é uma tensão de 25 volts, que na prática eu vou utilizar minha fonte de bancada, mas no esquemático eu dou um exemplo de fonte linear para você construir a partir de um transformador. Eu vou variar aqui este potenciômetro utilizando diretivas Spice, mais detalhes sobre isso no curso, que está em promoção, com desconto. Veja aqui na descrição. E vamos ver aqui os valores possíveis. Esta fonte me permite um ajuste de 0 a 20 volts e uma corrente máxima de saída em torno de 1,4 amperes, que é muito interessante para a maioria das aplicações, pensando em microcontroladores, amplificadores de pequenos sinais e outros circuitos eletrônicos de baixo consumo, é mais do que o suficiente. Liguei uma carga de 15 ohms aqui para testar. Então vamos rodar a simulação. Aí estão as 100 iterações que eu rodei no LT Spice. Veja que eu consigo ajustar basicamente de 1 a 20 volts. É o meu range de ajuste que eu consigo aqui, acionando essa carga de 15 ohms. Se eu calcular aqui 20 volts, dividido por 15 ohms, 1,33 amperes, então está funcionando. Se eu diminuir o valor dessa resistência, por exemplo 5 ohms, em um determinado limiar de tensão de saída, ele vai ultrapassar o 1,4 amperes, certo? E esse circuito vai limitar
a saída. Olha só. Vejam que agora eu não consigo passar aí de 7,5 volts. Estão vendo aqui a concentração na parte superior do gráfico? Eu não ultrapasso, pois eu estou limitando a corrente. Se eu desligar o circuito aqui, que é feito com esse transistor, e rodar de novo, veja que eu até consigo tensões maiores, ali em torno de 18 volts. Só que neste caso aqui, aí vamos manter esse valor fixo agora. Vou comentar essa diretiva. E vou entrar com o valor fixo em 50K, pode ser. Rodando a simulação, nós temos aqui na saída 9,6 volts. Show. Vamos colocar aqui 9,6 ohms. Então, com isso, eu tenho aqui 9,6 watts e em torno de 1 ampere circulando na saída. No transistor de potência, eu terei 991 miliamperes e uma potência de 14,81 watts. Então aqui que eu tenho que começar a tomar cuidado. Diminuindo ainda mais, por exemplo, 4,5, veja que estou com 30 watts de potência no transistor e a minha tensão de saída, Vout, 9,6 volts. Então eu consigo 9,6 sobre 4,5, mais de 2 amperes de corrente na saída, como você está vendo, só que eu já tenho 30 watts no transistor TIP 3055. Estou com o datasheet do TIP 3055, o fabricante me diz que ele é para 15 amperes, sua corrente de coletor, só que nós sabemos que o datasheet, de certa forma, tem bastante marketing agregado. Estudamos exaustivamente isso no curso de datasheets WR Kits. Se você fez, comente aqui embaixo. Se ainda não fez, invista também nesse conhecimento. Aqui no gráfico nós podemos ver que se eu mantiver a temperatura do case a 25 graus Celsius, eu tenho uma regulagem considerável com esse dispositivo para trabalhar. Só que ele tem 90 watts de potência máxima. Então aqui estamos com 15 amperes. Veja que acima de 6 volts, corrente de tensão de coletor para emissor, então a queda de tensão no transistor, quando passar de 6 volts, começa a cair sua corrente máxima. O gráfico mostra isso para nós. Então se eu tiver 20 volts, já caiu abaixo de 5 amperes. Ó. Estão vendo? Então você tem que ter toda esta análise, todos esses cuidados com o dispositivo que você estiver trabalhando. E tem o detalhe da temperatura do case. Praticamente impossível, vamos pontuar aqui, impossível manter a 25 graus Celsius um transistor quando estivermos aí passando, quando pelo seu coletor estiver passando uma corrente considerável, aí 50 miliamperes, já começa a aquecer o dispositivo, só se você mantiver ele em um dissipador de calor grande, com cooler e tudo mais, aí até é possível, mas mesmo assim em correntes maiores você vai ter mais aquecimento do que esse. E ainda assim com uma VCE maior do que 6, ele já começa a cair a capacidade de corrente. Então para você ter uma noção de como as coisas são na realidade. Tenho também o esquemático completo, que tem aqui uma fonte convencional. Você pode utilizar um transformador, que tem um secundário de 20 volts por 2 amperes. Considerando a queda dos diodos retificadores aqui, você terá em torno de 25 volts. Multiplica por raiz de 2, menos 1,4 aqui, mais a queda pela própria carga em si, você vai manter aí essa tensão em torno de 25 volts aqui. Então você pode utilizar este circuito como a fonte primária para gerar os mais 25 volts DC. E aí o restante do circuito é o que já vimos ali no LT Spice.
Tenho mais os capacitores aqui para filtrar ainda mais a minha fonte. Os dois Zeners de 10 volts. No caso, é o que eu tinha no estoque. Se você tiver um Zener de 21 volts, pode utilizá-lo. Tá certo? Eu utilizei dois de 10 em série aqui para ter os 20 volts. Então, regular com o potenciômetro a tensão. Eu utilizo o Q1 como um seguidor de emissor para casar a impedância aqui entre o potenciômetro e a entrada do circuito. E aqui está o circuito de regulagem em malha fechada. Eu tenho um par diferencial com um resistor de 1.8K, forma a tail current, corrente aqui do par, e uma carga ativa. Essa carga ativa me garante alta impedância, que é o que precisamos para esse tipo de ajuste. Carga ativa com transistores PNP. Então é basicamente um espelho de corrente, como você vê aqui, funciona a minha carga ativa. Estes resistores compensam as divergências de HFE, de Q4 e Q5. Q6 e Q7 formam o par Darlington. Principalmente o TIP 3055 é o de potência, ele deve ir em um dissipador de calor. E aqui o meu circuito de ajuste, utilizo o BC548. Caindo a tensão em Vout, eu vou ter uma queda de tensão aumentando em R12, que é 0,47 ohms por 5 watts. Quando essa queda for em torno aí dos 0,7 volts, Q8 começa a conduzir. Então vamos supor que ele tem aí 700 milivolts de queda, ó. Aliás, é 700 dividido por 0,47, está aí a minha corrente, meu limite de corrente. Então acima desse valor, um pouco acima, eu desligo os dois transistores de potência, porque Q8 estará conduzindo corrente do coletor para o emissor, no sentido convencional, tendendo esse nó a zero, ou uma tensão muito baixa, que vai desligar esses dois dispositivos, protegendo o circuito. C10 é um capacitor de filtragem para saída e R14 é uma carga inicial, tem 9,1 kΩ. Você pode utilizar o 10K aí, o clássico 10K sem problema nenhum. Arquivos para download, todos na descrição. Mostrar mais, escolha o seu link de download. Vamos agora para a bancada ver funcionando, vai ver que legal esta fonte transistorizada. Venha comigo! Circuito montado aqui na protoboard, um circuito que não dá grandes dificuldades para você. Você pode replicar o esquemático facilmente. E é interessante que você, com uma pequena placa universal, já pode compor todo o circuito de controle para essa fonte de bancada ou projetar o seu layout de placa de circuito impresso. Sabemos que temos cursos WR Kits ensinando você, que QED e Proteus, veja aqui na descrição para você que tem interesse. Então aqui está o potenciômetro de ajuste, aqui está o TIP 3055, eu coloquei um dissipador bem pequeno, pois faremos um teste breve aqui. Na sua versão final, utilize um dissipador bem grande e quando for colocar em uma caixa de alojamento, preferencialmente que este cara esteja fora da caixa. Como já explicamos, você tem uma vantagem em um resfriamento por convecção do dispositivo. Ou se quiser deixá-lo no interior, utilize um cooler, por exemplo. Então adicione um cooler dentro da sua fonte. Vamos ligar ela e fazer um ajuste de tensão, verificar o funcionamento. Aqui estão todos os demais transistores e componentes. E aqui a saída, onde já conectei a carga eletrônica para testarmos, inclusive testarmos o circuito de proteção, que é esse transistor aqui. Você vê no canto superior direito da tela a fonte de bancada já configurada para 25 volts. Aí 25 volts, limitei em 2 amperes, eu vou liberar a saída. Nesse momento já estamos alimentando o circuito e o consumo dele sem carga na saída é de 20 mA aproximadamente. Seu consumo em repouso. Eu estou com o voltímetro aqui que vamos fazer umas medidas iniciais aqui. 25 volts na entrada. Aqui no Zener temos a nossa referência em 20.35 volts. E o que é legal do Zener é isso. Variando a tensão na minha fonte aqui, ele mantém essa referência em 20 volts.
Então eu posso até uns 21 volts ele ainda consegue manter os 20 volts. E se eu aumentar um pouco aí, 26, 27, 28, ele mantém os 20 volts ali ajustáveis, o que é necessário para que a fonte funcione corretamente. Agora eu vou medir aqui a tensão de referência. Veja que está funcionando, ó. Conseguimos chegar até uns 19,76 volts. Chegamos também até o zero aqui. E entre o zero e o primeiro ajuste, em torno de 600 milivolts, que é quando o transistor começa a sua condução. Então eu consigo ajustar tensões aí da ordem de 1 volt, 1.8. Bem legal isso. Vamos medir agora a tensão na saída do circuito. Por enquanto não temos carga, apenas a nossa carga associada de 9,1K. Então de novo, ó, zerado. Veja que ele começa a partir de uns 500 e poucos milivolts, que é quando nós temos os transistores em condução. E à medida que eu vou variando o potenciômetro, eu consigo ajustar na faixa prevista. 12 volts, 15, 18, até quase 20, ó, 19,75 volts está dando aí. Vamos configurar a nossa carga eletrônica e aí verificar também a temperatura aqui no transistor, no chip 3055. Eu vou ligar para me auxiliar aqui o voltímetro de bancada, que assim eu consigo enquadrá-lo junto com a carga para você conferir. Então está aqui. Vamos conectar na saída do circuito. Fixo. E também vamos verificar a temperatura, utilizando para isso um termopar aqui, para nos auxiliar. Aí, temperatura ambiente agora em torno de 25 graus Celsius aqui no laboratório. Vamos medir já inicialmente aqui. Também está na temperatura ambiente. É importante que ele não esquente, não tendo carga nenhuma conectada à nossa fonte. Tá aí a nossa carga eletrônica. É importante que nos baseemos pela tensão no multímetro. Então eu vou deixar aqui a forma de onda, que é bem bacana para você acompanhar, pois na carga nós teríamos uma queda maior de tensão. Faz sentido, pois temos as perdas nos próprios cabos aqui. O voltímetro está medindo em cima da saída do circuito, como conectei aqui. E a carga, por sua vez, vai drenar a corrente que precisamos. Você pode acompanhar também o consumo do circuito no amperímetro aqui da fonte. Então você vai ver também no amperímetro da própria fonte principal o consumo. Vamos iniciar drenando aqui uma corrente de 200 mA. Já vamos arrancar com esse valor. Então vou ajustar aqui uma tensão, vamos supor que eu queira uns 12 volts. Eu ajusto facilmente aí no potenciômetro. 12 volts na saída, regulados. Ligo os 200 mA e conseguimos manter os 12 volts, como você pode observar. Bacana isso. Desligo, sem carga, 12 volts regulados. Ligo com carga, 12 volts regulados. A tendência é termos pequenas quedas de tensão aí da ordem de milivolts à medida que formos aumentando aqui 300 mA, 600 mA, veja que caiu um pouco, mas em casos assim, como eu aconselhei, você pode ter um voltímetro já ligado na saída da sua fonte e dar uma ajustada aqui no potenciômetro para manter a tensão correta aí, mas o importante é que ela não varie demais. E aqui estamos vendo que ela varia alguns milivolts. Então, como você pode ver, ó, eu consigo drenar mais de 1 ampere. Isso é muito legal. Esse circuito me permite drenar mais de 1 ampere facilmente. É claro que o chip 3055 vai apresentar um aquecimento. Estamos com ele trabalhando em sua região linear.
Então ele vai dissipar potência. E por isso a importância de utilizar um dissipador de calor maior e cuidar com o seu resfriamento, ou utilizar um cooler ou deixá-lo do lado de fora da sua caixinha. Veja que já passou dos 40 graus Celsius de temperatura, mas temos aí 1.2, 1.3 amperes agora. Temos uma pequena queda aqui que eu posso compensar no potenciômetro, mantendo aí os 12 volts. Agora vamos desligar a carga e ver o que acontece. Desliguei a carga, subiu bem pouco, ó. Foi para 12.4, então está muito bom. Vamos adicionar os 1.2 de novo. Ó, caiu muito pouco. Então essa fonte está muito bem regulada, como você pode observar. Temperatura subindo aqui naturalmente, isso é normal, tá certo? Por isso que precisamos nos preocupar com o dissipador de calor, resfriamento nestes dispositivos. E aí quando eu passar de 1.4 amperes, olha o que acontece. Queda abrupta de tensão. Viram só? O nosso circuito de proteção entrou em ação. Então agora eu mantenho o circuito fixo nesta corrente aí. Então quando eu desligar aqui a carga, veja que ele voltou a regular a minha tensão de saída. É muito bom isso, pois você pode ligar a sua fonte a um circuito defeituoso, um circuito que contém um curto, ou algum circuito que consuma mais corrente da sua fonte. O circuitinho simples de proteção, um transistor e um resistor, dá conta aí do recado. Novamente, ó, já entrou em proteção. Se baixar aqui, ó, ele volta a regular também, mesmo ainda com carga presente, ó. 700 milivolts, 700 miliamperes, aliás, e funcionando bem. É claro que já temos um aquecimento considerável no TIP 3055. Você deve ter cuidado também quando estiver testando esse tipo de circuito. Mas é isso, você precisa de uma fonte de 5 volts, que é realmente bastante utilizada, ó. Ajusto 5 volts e ele mantém aí a regulagem tranquilamente. 100 miliamperes, carga desligada, carga ligada, aumento aí até 1.3, posso dar uma pequena compensada aqui no potenciômetro para garantir os 5 volts corretos, mas está aí 1.4 amperes. Vamos ajustar agora para uma tensão de 3.3 volts, aproximadamente, que também é uma tensão hoje em dia muito comum de termos em projetos. 3.3 volts. Eu vou drenar aí uns 500 miliamperes. Legal. E aí eu vou variar a minha linha aqui, ó. 24 volts, 23, 22, 21, veja que ele mantém ali praticamente em 3.3. 26, 27, 28, 29, 30, mantém aí a regulagem de linha também. Então muito bacana, a fonte está aprovada. E essa foi a clássica de hoje com mais um projeto de fontes de bancada para vocês desenvolverem aí em seu laboratório. Eu gosto bastante de apresentar esse tipo de projeto porque de certa forma remete ao meu começo na eletrônica também. Os primeiros equipamentos de laboratório que eu fiz para mim foram fontes e era muito legal ter equipamentos que eu mesmo construí utilizando em meus projetos futuros. Então sei que tem muita gente nova chegando no canal que sem dúvida aproveita demais esse tipo de projeto simples, de baixo custo, funcional, que você mesmo pode construir e ter um equipamento com um funcionamento adequado para os seus projetos de eletrônica. Quer mais projetos assim? Pesquise no YouTube WR Kits, fonte regulável, fonte ajustável, fonte de bancada. Vai encontrar vários. E também peça aqui nos comentários, deixe seu feedback. Tem sexta, tem clássica, sempre no seu WR Kits Channel.
E esse foi mais um vídeo de Engenharia Eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. Obrigado por assistir, continue maratonando os nossos vídeos, faça aí o WR Flix. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Obrigado a você, membro, que torna estes vídeos possíveis. Seja membro você também, clicando aqui embaixo. Ótimo final de semana, bons projetos, aquele abraço e até a próxima.